Olá, eu sou David Mateus, sou professor de EBD na minha igreja local, tanto para os jovens como para os adultos. Sou também formado em teologia pelo Seminário Betel Rio Viver em Cristo. Também sou pós-graduado em Teologia do Novo Testamento pela Faculdade Batista do Paraná e também sou mestrando em Teologia do Novo Testamento pela Faculdade, na verdade, Seminário Teológico Jonathan Edwards. E é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Você já tentou entender a Trindade? E muitas vezes se decepcionou porque, na verdade, é um assunto muito complexo e a gente tem certa dificuldade. E hoje o nosso tema é sobre a Trindade, entendendo a Trindade. Como assim? É um Deus, três pessoas diferentes? Ou será que são três ações diferentes? Hoje estamos aqui com o nosso grande amigo e colega, pastor Luiz Cláudio Gomes. Se apresente, por favor. Tudo bem, pessoal? Alegria muito grande estar aqui. Como foi apresentado, meu nome é Luiz Cláudio, dou aula de teologia há algum tempo, dou aula de teologia sobre Trindade também já há alguns anos, alguns poucos 33 anos. Que isso, que E isso. eu vou dizer para você que mesmo com toda essa experiência, com todas essas aulas, com todo o estudo, ainda algumas coisas é muito complexa para mim. Entretanto, a Bíblia Sagrada nos dá muitos exemplos e a natureza nos mostra uma harmonia entre as partes. Eu creio que a Trindade vai trazer isso para a gente. Então, por isso que, como é algo que Deus nos revelou, é possível entendê-los. Amém. Então, ouvinte, caro amigo, hoje vamos descomplicar. Hoje vamos tentar trazer de uma maneira natural, trazer a teologia da Trindade de uma forma natural, para que todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo hoje, consigam entender melhor, né? Saindo um pouco dos mistérios bíblicos e tentando entender melhor o Espírito Santo de Deus e a Trindade de Deus. A gente separou algumas perguntas aqui interessantes e importantes, e eu vou fazer essa pergunta e a gente vai conversar sobre elas, tá, Luiz? Perfeito. Por que falar hoje em dia sobre a Trindade? Por que a Trindade é tão importante, né? A Trindade, ela é o ponto básico da nossa fé. Quando nós estudamos a teologia, ela se divide em vários pontos, em várias etapas, como a teologia sistemática, a própria palavra vai dizer da sistematização da doutrina, ou seja, é de uma forma crescente, de uma forma aonde a revelação ela vai se desenvolvendo. A base da teologia sistemática é a pessoa de Deus e a Trindade. Então são os primeiros estudos que nós temos sobre teologia, começa com a pessoa de Deus e a Trindade, porque é o tema basilar da nossa fé. Quando nós dizemos que somos cristãos, é porque nós acreditamos num só Deus que se manifesta em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é um dos pontos básicos da nossa fé, por isso a importância. Legal, legal, Luiz. Mas eu posso dizer assim que sem a Trindade a gente não consegue entender Deus? Eu creio que sim. Por quê? Porque a manifestação de Deus, ela é através das três pessoas. O Pai se revelando no começo, o Filho vindo a esse mundo nos trazendo salvação, e o Espírito Santo, após o início da igreja, manifestando até os dias atuais o caráter de Deus, a pessoa de Cristo. Então, quando eu não tenho a percepção das três pessoas, para mim se torna muito nebuloso a ideia do sacrifício de Jesus, da pessoa do Espírito Santo me ajudando, mas é um outro Deus, agora chegou uma outra pessoa. Então, o estudo da Trindade vai trazer a harmonização das três pessoas, da manifestação delas e da atuação delas na história. Ah, que bacana. Ô Luiz, e voltando para o lado do recém-convertido, o cara que está chegando agora na igreja, o cara que está querendo aprender um pouco mais, onde na Bíblia a gente ouve falar da Trindade? Porque a gente sabe que não tem, né? Na verdade, não tem um nome assim, Trindade, escrito na Bíblia. Fala pra gente onde que a gente acha, quais os livros que a gente consegue estudar aí melhor. Perfeito. A palavra Trindade é uma palavra da era cristã,
né, tá mais ou menos aí em torno de 200, 220 depois de Cristo. Quem vai trazer essa nomenclatura é Tertuliano, pela primeira vez. Mas na Bíblia Sagrada, a gente já encontra em Gênesis, capítulo 1º, versículo 1º, 2 e 3. Legal, legal. Abriu a Bíblia, lá está a Trindade. No princípio, criou Deus, pessoa do Pai, Uhum. os céus e a terra. Versículo 2: E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Lá está o Espírito Santo. O versículo 3: E disse Deus: haja luz. A palavra, o verbo, o Filho. Então, em Gênesis 1, 2 e 3, você já encontra a Trindade. Olha só que Que interessante, tá? interessante. Você vai encontrar a Trindade de uma forma muito clara no batismo de Jesus. No batismo de Jesus, nós temos o Filho se batizando, e quando ele chega para se batizar, o testemunho de João Batista é muito claro: eis aí o Cordeiro de Deus. Então ele já identifica Jesus como Senhor, como Salvador, como Cordeiro de Deus, como divino. Nós temos a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E também da única vez que o Espírito Santo se materializa numa forma de pomba descendo dos céus. Então, a voz, o Pai, o Filho se batizando e o Espírito Santo em forma de pomba. Legal. E para a gente entender melhor, qual seria a definição, uma definição assim básica de Trindade? Porque a gente está falando aqui de Trindade, já estamos um pouquinho adiantados ali, né, falando, porque eu sei que é difícil, o tema é bastante difícil e a gente acaba adiantando e trazendo logo, né, o pai, o filho para a mesa, mas para aquele cara que está chegando agora, quer conhecer, qual é a definição de Trindade? Trindade é a manifestação de Deus em três pessoas. Ok, em três Nós pessoas temos um diferentes. Deus, uma essência única e indivisível. Mas nós temos três pessoas distintas, três personalidades. Ou seja, Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma terceira pessoa. Entretanto, existe apenas um Deus. Essa é a definição básica da Trindade. Tá, então não são três deuses, não são três pessoas com poderes diferentes, um maior que o outro, não, Não não são, existe isso. não são três modos de Deus, não existe um maior do que o outro, como nós tínhamos, né, no começo da era cristã, na discussão sobre a Trindade, o modalismo, ou seja, o Pai é um modo de Deus, o Filho é outro modo de Deus. Não, não. São o mesmo Deus em três pessoas. Nós também não temos subordinação, ou seja, o Pai é maior do que o Filho e o Filho é maior do que o Espírito Santo. Hoje, a doutrina da Trindade, que foi confirmada no Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, trouxe para nós a seguinte doutrina: um só Deus, Pai, cossubstancial ao Filho e cossubstancial ao Espírito Santo. Ou seja, os três possuem a mesma substância. Que substância? A substância divina. Três pessoas, um só Deus. É legal, o Luiz, a gente falar sobre isso, porque a gente, sempre que a gente busca entender um pouco mais, a Bíblia e a palavra sempre nos direciona para o quarto evangelho, que é o Evangelho de João, né? É normal, na verdade, assim, é convencional, é correto eu dizer que o Evangelho de João é um evangelho trinitário? Sem dúvida alguma. O Evangelho de João é o evangelho que mais trata a Deus como Pai. A grande revelação, uma das grandes revelações do Novo Testamento, é exatamente a nomenclatura de Deus. Que no Antigo Testamento era o Deus, era o Adonai, era o Javé. Agora, no Novo Testamento, também ele é chamado de Pai. Pai, porque há uma filiação, ou seja, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós vemos isso no primeiro versículo de João. João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer: e o Verbo se fez carne, ou melhor, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nos versículos seguintes, vai dizer que esse Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, Filho e Pai estão inseridos numa única divindade.
Filho é Deus, Cristo é Deus, o Pai é Deus. Que legal. Voltando para esse conceito todo de trindade, entendendo basicamente ali as funções, como entender dessa forma sem distorcer um pouco? Porque assim, muitas pessoas chegam até mim e perguntam assim, David, é, tá, tudo bem, mas eu devo orar em nome de quem? Eu oro para o Pai, eu oro para Jesus, eu oro para o Espírito, né? Porque tem aquele livro, ficou bastante conhecido aí no meio pentecostal, de uma forma geral, que é o Bem-vindo Espírito Santo, Isso né? aí. Bom dia, Espírito Bom Santo. dia, bem-vindo Isso aí, também. Acho exatamente. que foi A sequência, né? uma sequência. E acho que é o autor Benny Hinn, não é isso? Exatamente. Então, descomplica isso aí pra gente. Na realidade, eu acredito que Deus, quando nós falamos de Deus, Deus está presente. Eu estou falando das três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para Deus isso não tem problema nenhum. Talvez assim para a teologia, para nós, isso complique um pouco mais. Só que ele está ouvindo a sua oração, independente se você tem um conhecimento, não tem um conhecimento, entende como se deve orar, ou se ora de uma forma, o Espírito Santo, estou falando contigo, Jesus, me ajuda. Porque Deus está te ouvindo, o Pai está lhe ouvindo, o Filho está lhe ouvindo e o Espírito Santo está ouvindo. Mas na teologia, na Bíblia Sagrada, nós entendemos que a nossa oração é direcionada ao Pai. Nós Correto. oramos ao Pai, oramos em nome do Filho, em nome de Jesus Cristo. Por isso que toda oração nós terminamos em nome de Jesus. Amém. Uhum. E quem nos guia na oração é a pessoa bendita do Espírito Santo. Oramos ao Pai em nome do Filho, guiados pelo Espírito. É legal, Luiz. É assim que eu lembro quando eu logo me converti e comecei a estudar um pouco, as pessoas elas trazem ilustrações muito diferentes, né, sobre o entendimento da Trindade. Eu não sei se você já ouviu, mas é muito comum sobre o feixe de luz ou a lâmpada incandescente e tal, né? Perfeito. Qual seria uma abordagem, uma ilustração assim que a gente poderia melhor se enquadrar assim na ação da Trindade? Porque a gente entende que, como você mesmo falou, são três deuses não, um Três só Deus, pessoas. três pessoas diferentes, mas cada um com uma ação diferente, Perfeito. correto? Então, qual seria mais se enquadraria aí se a gente pudesse, né, trazer uma ilustração, uma abordagem assim? Ok. É muito interessante, né, você estar abordando esse tema, esse assunto específico, porque a Trindade ela está manifesta no nosso mundo em muitos elementos da natureza, do ser humano, de vegetais, de animais, das células. Parece, a impressão que eu tenho é que Deus trouxe um carimbo de autenticidade, aquele selo de qualidade. O selo de qualidade de Deus é a Trindade. Então, nós temos na Terra, no planeta Terra, três camadas: a crosta, o manto e o núcleo. Toda árvore, ela possui raízes, tronco e ramos. Toda célula possui membrana, núcleo e citoplasma. Todo ser humano é dividido em cabeça, tronco e membros. O nosso olho é trino, porque tem a íris, o cristalino e a pupila. Parece que Deus imprimiu a trindade em nós. A água, que é o nosso bem mais precioso. Se existe uma riqueza nesse mundo, essa riqueza é a água. Ela se manifesta em estado gasoso, sólido e líquido. Ou seja, a natureza, o ser humano, nos mostra que Deus imprimiu em nós a trindade. Eu sou o cara da gesticulação, né? Então, quando eu estou gesticulando, eu estou mostrando os meus dedos. Os meus dedos são trinos, porque eu tenho a falange distal, a falange média e a falange proximal. O meu braço é trino, porque tem um braço, um antebraço e a mão. O meu sistema nervoso ele é trino, porque tem o central, tem o autônomo e tem o periférico. Todo o sangue que corre no meu corpo corre em veias, artérias e capilares. É Tremendo, Deus né? imprimindo em nós a essência do seu ser, que é trina. Então, não dá para a gente duvidar
de uma verdade tão contundente como a Trindade sendo manifesta na natureza. Isso é tremendo, isso é tremendo. Agora, a gente está falando aqui de Trindade, estamos falando de conceitos, né? Estamos fazendo uma definição, mas o mais importante para o ouvinte, para o pessoal que está chegando agora, que está entrando agora no Evangelho, o novo convertido, é saber como a Trindade ela influencia na minha e na sua vida, né? No dia a dia, na vida da pessoa, daquela dona de casa que está ali fazendo um afazer doméstico, ou então o cara que sai cedo para trabalhar, está no trem, está no metrô. Qual a influência da Trindade na vida do cristão? Eu acredito que a maior contribuição dessa doutrina no nosso dia a dia é o relacionamento perfeito. Nós temos 3 pessoas distintas na Trindade: Pai, Filho e Uhum. Espírito Santo. São 3 personalidades, são 3 pessoas, são 3 universos, se assim a gente pode falar. Entretanto, é um só Deus. Deus quer refletir isso na humanidade. Nós somos pessoas distintas, nós somos universos diferentes, viemos de mundos diferentes, temos, às vezes, perspectivas diferentes, mas nós temos algo que nos une e nos permite que nós nos relacionemos como irmãos, porque somos da mesma espécie. Nosso coração bate do mesmo jeito. Nós pensamos e nós precisamos de um Deus criador, ou seja, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, né, que é o Evangelho da Trindade, Jesus está conversando com os discípulos, no capítulo 14, Filipe tem uma questão que é redundante, e Jesus fala com ele exatamente dessa forma. Filipe pede: Senhor, mostra-nos o Pai, porque Jesus falava tanto de Deus, e Jesus disse assim: Filipe, eu estou tanto tempo com vocês, quem vê a mim, vê ao Pai. Porque em outra ocasião, Jesus ele disse: eu e o Pai somos um. O que é importante isso na relação, no dia a dia? Nós podemos ter até as nossas diferenças como pessoas, ideias até assim distintas. Entretanto, nós não podemos perder a nossa unidade. É por isso que Jesus, voltando ao Evangelho de João, capítulo 7, Jesus disse: eu oro não somente por estes, ele estava orando com seus discípulos, estavam os 12 reunidos. Na realidade, ali só estavam os 11, né, porque Judas já tinha saído. Eu não oro somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. E aí vem a oração de Jesus por nós, pela igreja de hoje. Eu oro para que eles sejam um. Olha só, Uhum. assim como eu e o Pai somos Somos um. um, que eles sejam perfeitos em unidade. Então, o que nós vemos é que o conceito da Trindade, dessa perfeita unidade, ela deve ser replicada em nós. Então, vamos lá para o dia a dia? Deixa de brigar com seu irmão, porque ele é um com você. Deixa de fazer birra com a tua esposa. Deixa de querer esticar a corda você e teu filho, porque nós somos um como irmãos em Cristo Jesus. Você está citando aí João 17, capítulo 17, versículo 20, a oração Exatamente, sacerdotal, né? exatamente. Mas, Luiz, para salvação, o que a gente tem aí de Trindade, né? Salvação, oração e relacionamento, que você acabou de falar do relacionamento como forma de unidade. Perfeito. Quando a gente fala de salvação, nós vemos que há um plano estruturado durante os séculos para que Jesus se manifestasse. E ele veio exatamente para concluir, consumar este plano. Tanto é que a última palavra dita por Jesus na cruz do Calvário é: está consumado. E quem vai aplicar isso no dia a dia é o Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para a salvação, o plano da salvação, nós temos no Pai o planejamento, no Filho a execução e no Espírito Santo a consolidação.
Porque quem nos revela a Cristo é o Espírito Santo. Nós só somos convencidos do nosso pecado, da nossa necessidade de salvação pelo Espírito Santo. Mais uma vez, João capítulo 16, versículo 8, ele vos convencerá, o Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ah, legal que a gente tem assim, dentro da Bíblia Sagrada a gente tem tipologias, né? E a gente vê a tipologia do Espírito Santo como a pomba, né? A Perfeito. pomba, acho que o fogo consumidor também, na verdade. Exatamente. O fogo, a água. A água, outros nomes também como consolador, na verdade. Perfeito. E trazendo tudo isso, me veio à cabeça agora aquele momento que Jesus é batizado por João Batista. Sim, A gente consegue enxergar ali a trindade perfeita, na verdade. Não exatamente. sei se você está lembrado. E ali no Evangelho de Mateus ele conta claramente Deus trazendo o filho para ser batizado e a pomba repousando, o Espírito Santo repousando sobre ele. Então a gente vê o Deus trino em todo momento no Evangelho de João, nos evangelistas, trazendo esse contexto de trindade. Qual seria uma cosmovisão, né? Qual é a visão da trindade na humanidade? Eu gostaria de pegar esse exemplo e falar da pomba. Ok. Por que a pomba? A gente tem, né, e aí já é século XX, que a pomba se transformou um símbolo da paz. Então, as pessoas, comumente, um imaginário coletivo, quando se fala de pomba, se está falando de paz. Só que nós não estamos na Bíblia Sagrada no século XX, estamos Ok. falando há 2000 anos 2000. atrás. Então, a ideia de pomba para o judeu é completamente diferente. Qual é a ideia da pomba? A ideia é um animal simples, um animal comum e um animal acessível. Por quê? Porque em Israel era necessário que qualquer pecado fosse tratado com sacrifício de animais. Então, se alguém cometesse algum delito, teria que tomar um animal e sacrificá-lo para a purificação do seu pecado. Então, nós temos os animais grassos, os animais comuns ao sacrifício, que era um novilho, um boizinho, né, pequeno. Uhum. Havia o cordeiro, que era muito comum, e para as famílias um pouco mais necessitadas, menos abastadas, era possível que se sacrificasse um bode. Esses 3 animais eram os animais que normalmente eram sacrificados. Entretanto, aqueles que não tinham condições alguma, aquele cara, né, que está ali pedindo dinheiro emprestado, vendendo o almoço para comprar janta, esse cara, quando pecasse, o que que ele fazia? Ficava sem perdão? Não, ele entregava uma pomba. Então, a pomba é símbolo da acessibilidade espiritual. Ou Ah, seja, a Trindade é acessível a todos nós, porque o Espírito Santo se revela como pomba. Não se revela como cordeiro, não se revela como novilho e nem se revela como bode. Se revela como pomba, porque a pomba está acessível a qualquer pessoa. caramba, não tinha pensado com essa visão Né? assim. É A uma gente trouxe lá do Antigo Testamento, né? exatamente, porque a visão do judeu, o que, que a pomba O Antigo representa para o judeu? Testamento. Representa um animal que qualquer um pode pegar, porque Isso. era só fazer uma armadilhazinha e pegava uma pomba e levava para sacrificar. Então qualquer um tinha acesso. Perfeito. Agora, o Espírito Santo, que é Deus, se manifesta como pomba, Acessível porque a todos. está acessível para o cara que tem instrução, o cara que fez o doutorado, alguém que não sabe ler nem escrever, o o doutor, o rico, o pobre, o da comunidade, a todos nós, a Trindade está acessível. Maravilhoso. E a gente vê assim muito comum na Bíblia Sagrada, Jesus Cristo falando que ele iria retornar ao Pai e ele enviaria aquele que ficaria o Consolador, não é verdade? Isso. E a gente tem essa presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na vida do cristão, vindo como a terceira pessoa da Trindade. Fato é interessante lembrarmos que é, Deus Pai, a gente tem a ação no Antigo e Novo Testamento, né?
Depois a gente vem com Jesus Cristo, seu Filho, todo o Novo Testamento, e depois da ida do Filho, a ação do Espírito Santo. Hoje a gente ora ao Pai, Em em nome nome do do Filho, Filho, com direcionado, intercessão pelo Espírito, exatamente. correto? Perfeito. E ainda hoje, o Espírito Santo está conosco? A gente tem que voltar para João, né? João capítulo 14, João capítulo 15. Jesus, ele vai. A gente, não sei se vocês estão percebendo que a gente está voltando muito para o Evangelho de João, Sim. que é o Evangelho da Trindade, é o Evangelho do Espírito Santo. Por quê? Nos capítulos 14 a 17, Jesus, perdão, capítulo 13 ao 17, Jesus ele tem a última conversa com os discípulos antes da ceia, ali no momento da ceia, Sim. e antes de ser preso. E nessa conversa, Jesus traz alguns ineditismos. E uma das coisas inéditas que Jesus vai ensinar aos discípulos é sobre a pessoa do Espírito Santo. E ele vai chamar, ou melhor, o evangelista João, quando escreve o seu livro, Jesus ele está falando um idioma, evidentemente, Jesus está falando um idioma, provavelmente um aramaico, que era o dia a dia, que era falado em Israel. Dentro da sinagoga era falado o hebraico, que é a língua que foi escrita no Antigo Testamento. Correto. Mas quando o texto foi escrito no grego. Então João, quando escreve o texto, ele ouve e entende em aramaico e hebraico, mas ele precisa pegar uma palavra no grego para traduzir aquilo que Jesus estava falando. E a palavra que ele coloca no grego é parakletos, que é traduzido como consolador. Na primeira epístola de João, capítulo 2, no versículo 1, a palavra que está ali também é paracletos, mas ela é traduzida como advogado. Ok. Em alguns outros textos na Bíblia, o paracletos é traduzido para o nosso idioma como ajudador. Ou seja, é consolador, é ajudador, é advogado, Eu acho também auxiliador. auxiliador. Exatamente. Então, o que Jesus está querendo dizer, e eu creio que o apóstolo João conseguiu captar isso, e quando ele coloca no idioma grego, ele está falando aquilo. O Espírito Santo é o Deus da Santíssima Trindade que vai estar conosco, nos ajudando, nos consolando nas nossas lutas, nas nossas perdas, nos nossos fracassos. É o Espírito Santo que está advogando as nossas causas, porque ele se coloca como esse intermediário. E tem uma coisa que foi, acho que para os discípulos foi difícil de digerir, porque Jesus falava muita coisa que era muito inédito na cabeça deles. Até hoje, para a gente, às vezes nós lemos o texto e precisamos de um tempo, né? Fazer aqui o famoso Pra download, né? processar, Tem que fazer o download para a gente entender. Jesus disse: "E esse Espírito, ele estará convosco e estará em vós." Eles nunca tinham ouvido isso, porque eles conheciam o Emanuel, Deus conosco. Mas agora o Espírito Santo ele vai se colocar como Deus em nós. Então eu quero dizer para você, vou aqui orar para a câmera, para você diretamente. Meu irmão, está me ouvindo, está me vendo? O Espírito Santo habita em você. Deus mora em você. Pois o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele diz que vós sois o templo do Espírito Santo que habita em vós. Portanto, quando você sentir ali no coração aquele desejo de perdoar alguém, de conversar com uma pessoa, de ver como alguém está passando, está se sentindo, saiba que esse desejo está vindo do Espírito Santo que habita em você. Fechou? Amém, amém. E fazendo uma relação, ô Luiz, aqui voltando agora um pouquinho para a parte da teologia, a gente vê muito comum, como você mesmo falou, como a gente falou aqui anteriormente, o Evangelho de João como o Evangelho trinitário. No Antigo Testamento, como era a ação do Espírito Santo? A diferença da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento para o Novo Testamento é que ele era específico nas lideranças. Ele é derramado
na vida de reis, profetas, sacerdotes e, num determinado período da vida de Israel, sobre os juízes. A Bíblia diz que Sansão, ele era apossado, né? Ele recebia uma descarga do Espírito Santo. É verdade. Havia isso na vida de Sansão e aí ele fazia tudo aquilo que ele fez. Nós vemos também o Espírito Santo, ele trazendo a sabedoria para Bezaliel e Aholibabe na hora de fazer os utensílios do tabernáculo, o altar de sacrifício, o candelabro de ouro. O texto sagrado vai dizer que o Espírito encheu de sabedoria, ou seja, capacitando determinadas pessoas, determinados líderes em Israel, reis, profetas, sacerdotes, juízes, para exercer os seus ofícios com a unção, com o direcionamento do Espírito Santo. A grande virada do Novo Testamento se cumpriu no dia de Pentecostes, quando se cumpre a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. E aí está a grande diferença. Porque nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas, vossos velhos, vossos jovens, até sobre os escravos, vossos servos, o Espírito Santo repousará. Então hoje o Espírito Santo está sobre todos nós por causa desse novo tempo que Deus nos deu. É. Legal você falar sobre isso, porque você sabe, assim como eu, que muitos que são sensacionistas dizem que Joel 2 se cumpriu ali, então a gente não tem a continuidade e a ação do Espírito Santo hoje. Mas isso é papo para outra coisa, vamos. É outro podcast. É outro podcast. Mas vamos continuar. É engraçado que a gente vê muito isso, né? Até ali na vida do rei Saul, a gente vê que o Espírito de Deus ele ia sobre ele, ele Perfeito. era vitorioso, ganhava as batalhas, Exatamente. e depois, quando ele se afasta, né? Assim, o Espírito do Senhor saiu de Saul. Exatamente. Ou seja, a gente vê muito comum essa ação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. Lógico que a gente tem que observar, fazer a leitura com calma, né? Para poder fazer essa comparação no Novo e no Antigo Testamento. Mas a gente já está caminhando agora para o final e vamos aqui trazer para o nosso ouvinte, para os nossos ouvintes e convidados e todos que estão assistindo agora, qual é assim a dificuldade que eles encontraram, né, na vida deles como cristãos ou na caminhada cristã? Qual a dificuldade eles já tiveram sobre o Espírito Santo? Se eles quiserem comentar, deixar o comentário aí embaixo. Quem sabe a gente não fala um pouco mais, quem sabe o Luiz não volta aqui, a gente entra numa teologia do Espírito Santo e a gente começa a falar, se aprofundar um pouco mais. Até algumas dúvidas a respeito da Trindade também, que o tempo não deixa a gente falar, né, toda a doutrina, né? Quem sabe, se houver algumas dúvidas, a gente está aí para responder. É verdade. O importante é a gente entender, você ouvinte, que como é que é o seu relacionamento com Deus, né? Com Deus Pai? Como é, né? Você entende Jesus Cristo como sacrifício, né? Você entende a ação do Espírito Santo na sua vida, muitas vezes te dirigindo, né? A gente vê lá em Atos como o Espírito Santo guia e dirige o apóstolo Paulo para as viagens missionárias. Então a gente começar a entender isso dentro da nossa vida e dentro do nosso caminhar cristão. Então eu deixo aqui as considerações finais para o pastor Luiz Cláudio, para ele poder falar à vontade aí e dar uma última palavra com os irmãos. Eu gostaria de nessas considerações finais, trazer 2 textos bíblicos. Estamos falando de Trindade. E eu gostaria de trazer um texto, talvez você não tenha feito ainda esse link com a Trindade nesse texto, mas eu gostaria de abrir um pouquinho o leque para você em Ezequiel 47. Ezequiel 47, versículo 1 ao 12, o profeta tem a visão das águas purificadoras. O que são as águas purificadoras? Um rio que vai saindo da casa do Senhor e um homem com um cordel de medir. Ele começa medindo uma distância. Ele mede 1000 côvados, em torno de 500 metros. A medida do côvado são 50 centímetros. Alguns côvados, algumas medidas de 66 centímetros, mas para efeito de cálculo, vamos ficar com os 50 centímetros. Então ele mede
1000 côvados, 500 metros. E o rio é água pelos artelhos, não é água ali pelos calcanhares. Ele mede mais 1000 côvados e as águas já estão pelos joelhos. Ou seja, 500 metros, mais 500 metros, 1 quilômetro. Imagine só, Um uma quilômetro. pessoa entrando 1 quilômetro dentro de um rio. Só o Amazonas que dá para fazer isso, né? Mais adiante, esse homem com cordel de medir, ele vai medir mais 1000 côvados, mais 500 metros. Então ele entrou mais 500 metros no rio e agora as águas estavam pelos ombros. E ele mediu mais 1000 côvados, ou seja, olha só, 2 quilômetros entrando rio adentro para ir para outra margem. Não é andando no lado do rio, não, é para ir para outra margem. 2 quilômetros, e aí sim o rio se transformou num rio caudaloso que não dava mais para se passar andando. Não. Tá? Ali está a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai como um rio que cada vez cresce. Por isso que a presença de Deus é crescente nas nossas vidas. Nós temos um homem que costumamos a cantar, né? O homem de branco está passeando no meio da igreja. Este homem que no Evangelho de Lucas é chamado Filho do Homem, Jesus Cristo. E o cordel de medir é o Espírito Santo, que vai esticando a linha para que nós tenhamos mais profundidade com Deus. E o segundo texto é um texto que, para mim, é o texto básico, né? O texto base da Trindade na Bíblia Sagrada, que eu quero trazer aqui para vocês, 1 João capítulo 5, versículos 7 e 8, e fazer aqui um link com os dois versículos. Diz assim o texto: porque três são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são uns. Olha só o texto: Pai, Palavra e Espírito Santo. Você sabe muito bem que a palavra é o verbo, é Jesus Cristo. Aqui está a Trindade de forma clara, direta e ainda dizendo que os três são um. Um que? Deus. Versículo 8. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam em um. Ou seja, na terra, os homens, nós, somos compostos de corpo, alma e espírito. E Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, se conecta com o ser humano. A Trindade sendo replicada em nós para que manifestemos a glória de Deus. Deus te Nossa, abençoe, viu? glorioso. Glorioso, muito bom. Então, meu caro ouvinte, meu caro amigo, essa foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham, na verdade, ficado muito confortável com o nosso convidado, o pastor Luiz Cláudio, e que vocês tenham, se vocês tiverem mais dúvidas, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, se vocês quiserem estar mais presente, compartilhe esse canal com aquelas pessoas que precisam ouvir, precisam entender um pouco mais sobre o Espírito Santo, precisam saber o que é a Trindade, como ela age na sua vida, no seu dia a dia. E também gostaria de fazer um convite para que você colocasse aí nos comentários qual é a sua dúvida, qual é a dúvida que você tem sobre Trindade. E quem sabe o Luiz não esteja aí conosco nos próximos episódios, né? Quem sabe a gente se aprofunda um pouco mais, a gente fala sobre teologia do Espírito Santo e a gente vai falando aí, tá? Então, quero deixar aqui mais uma vez o Luiz para ele dar as saudações aqui para quem ele quiser e ficar à vontade, tá, meu amigo? Quero agradecer essa oportunidade. Aqui para mim é uma honra, um prazer muito grande. Agradecer também ao meu amigo David pelo convite e dizer que nós estamos aqui para cooperar no que for necessário, que vier mais traça. Amém.